Galera, eu vou falar aí para vocês aí sobre decibel e as suas aplicações, ok? Eu vou estar lendo e fazendo uma demonstração, já que no caso decibel é algo puramente matemático, então não adianta representar em circuitos agora no momento, que é o que é importante vocês entenderem, é que ele é utilizado para a gente estar trabalhando com valores aí em telecomunicações, em circuitos de ganho, né, entre outras coisas, onde a gente vai aprender aí, entender como que funciona o decibel. Quando a gente vê alguma coisa, um ganho de tantos dBs, a gente agora vai entender como funciona. Então eu vou estar fazendo a leitura e vou estar dando algum zoom aí para facilitar depois aí vocês copiarem aí a disciplina no caderno, alguma coisa aí, ok? Vamos lá, vou sentar aqui atrás da câmera e vou estar lendo ali para vocês e dando zoom. Eventualmente eu vou dar um pause para continuar. O dB decibel, né? O dB é uma unidade logarítmica muito usada em telecomunicações. dB é um número relativo que permite representar relações de grandezas de mesmo tipo, potências, tensões, corrente ou qualquer outra medida adimensional, ou seja, que não tem unidade de medida. Por definição, uma quantidade Q em dB é igual a 10 vezes o logaritmo decimal da relação de duas potências, ou seja, Q dB é igual a 10 log de P1 sobre P2. Vou dar um zoom agora aí para facilitação aí, bem devagar aí para você poder Como a potência é proporcional ao quadrado da tensão dividido pela resistência do circuito, aplicando a propriedade dos logaritmos, log do quadrado de n é 2 vezes o log de n. Então Q de dB é igual a 20 log de V1 dividido por V2 mais 10 log de R2 sobre R1. Ou ainda, Q de dB é igual a 20 log de V1 sobre V2. Ok? Então aí a gente tem a tabela prática, onde a gente tem a relação na tabela de valores ali de potência e de tensão, né? Onde a gente tem começando em 120 dB, equivaleria ali a 1 bilhão na relação, né? Vamos dizer assim, de vezes, 1 bilhão de vezes, no caso uma potência. E para uma tensão seria 1 milhão de vezes, né? 90 é igual a 1 bilhão, né? 31.600. 60, 1 milhão, 30 mil, né? E equivale ali na tensão 31,6. Uma coisa relacionada a 20 dB seria 100 vezes, né? E em tensão seria 10. E o mais interessante de tudo é a gente olhar na tabela ali que 0 dB equivale a 1, né? Seria, por exemplo, 1 volt. Poderia dizer assim, 1 volt, é 0 dB. Você fez um amplificador, esse amplificador deu 1 volt
de relação, então ele tem 0 dB de ganho, né, para se entender assim. E se a gente trabalhar com valores negativos, a gente tem atenuações, né? dB é muito utilizado para entender ruído, né? Atenuações e também a questão de potência. Ao invés de trabalhar com watts, a gente falaria de dB, ok? Vou dar um zoom aí para melhorar um pouco a imagem e vocês entenderem aí para poder copiar um pouquinho aí essa parte aí. E nós vamos entrar agora na questão do logaritmo. O tripé está um pouquinho duro, ele é novo, aí fica difícil aqui de poder manusear. Eu vou ver se depois eu escaneio esse material e envio. Vou botar alguma coisa como material para vocês, até mesmo para poder tarefa, né? A câmera está tremendo um pouco por conta do zoom aí. Isso aí. Então, com essa dica aí que eu estou colocando agora, a gente vai poder fazer aqui um exemplo que fica bem tranquilo, onde a gente vai tentar descobrir quanto vale 17 dB, ok? Essa vai ser a tarefa aqui. Eu vou colocar o exemplo no quadro ali para vocês entenderem como é que é feito essa questão aí de interpretação da relação, né? Quantas vezes essa relação, no caso aí, estamos trabalhando em potência, ok? Potência, não em tensão, e sim potência. Vou apagar agora o quadro ali e vou colocar esse exemplo para vocês entenderem. Então, é fácil converter qualquer valor inteiro em uma relação usando apenas 3 e 10 decibel. Por exemplo, 17 decibel. A gente sabe que 17 é igual a 10 mais 10, que vai dar 20, menos 3, ok? Lembrando naquela relação que 10, a gente faz o quê? Quando é positivo, multiplica por 10. Então você tem ali 10 vezes 10 e menos 3, ali no caso é negativo. Então eu faço a divisão por 2. Ou seja, 10 vezes 10 dividido por 2, que vai dar 50. Então a gente entende que 17 decibel equivale a uma relação de 50. A gente está falando aí de ganhos de potência, ok? Então, galera, por hora a gente vai falar aí para vocês que o resto do material eu vou mandar anexado, né? E o que acontece? A gente então tem várias unidades logarítmicas aí que a gente trabalha com isso, mas o que a gente mais vai estar usando é decibel mesmo, ok? Tem o dBA, que serve para medida de pressão sonora, ok? O dBr, unidade relativa em relação ao ponto zero, o dBm, que é para medição de potência de transmissão, né? No caso o dBm vai estar em watts, 0 dBm é igual a 1 miliwatt, ok? Não importa qual que seja a resistência aplicada, em cima disso. O dBwatt, o dBk, o dBm0, o dBu. dBu aqui é a unidade de tensão, que vale 0 dBu equivale a 0,775 volts. Utilizando resistência de 600 ohms, ok? O dBsr, o VU, que é utilizado como unidade de tensão, né? A gente fala volt por unidade, onde um VU equivale a 4 dBm, que dá 1,28
228 volts, numa resistência de 600 ohms. Aqueles relógiozinhos que ficam mexendo no som, ok? Aqueles galvanômetrozinhos que ficam medindo, eles estão em VU, ok? E por aí vai. Eu vou mandar esse material em anexo aqui, eu vou tentar escanear para vocês terem esse material também. Um material que hoje eu já procurei várias vezes esse material na internet e eu não encontro mais. Okay? Material que o som é um material muito bom e vou passar isso aí para vocês. Então por hora fica aqui com isso aqui de decibel para a gente poder trabalhar aí filtros, né? Filtros a gente vai estar usando aí o amplificador operacional e é importante entender os ganhos, né? E aquela relação para poder saber como é que funciona aí os filtros aí, isso a gente vai precisar, tá? Por isso que é importante entender um pouco aí o funcionamento aí do decibel, né? Que vai ser e cai bastante em provas também, né? Isso aí é importante vocês terem esse conhecimento e aprofundar mais um pouco os estudos aí também.